Oi, pessoal! Hoje vamos conversar sobre uma coisa que parece um detalhe, mas que, na verdade, muda tudo. A diferença entre a linguagem que a gente usa todo dia e a linguagem precisa, específica da observação científica. Pode parecer algo só para cientista, mas vamos ver que essa distinção pode transformar o jeito como a gente enxerga as coisas. Para começar, vamos pensar nessa situação aqui, que é o nosso ponto de partida. Imagina um profissional que anota isso no prontuário de alguém. O paciente parece triste. É uma frase super comum, certo? Mas o que ela de fato nos diz? O que exatamente foi observado para se chegar a essa conclusão? Essa pergunta é o que nos faz parar e questionar a precisão da nossa própria linguagem. E aqui está o pulo do gato. As palavras não servem todas para a mesma coisa. Dependendo do contexto, elas são ferramentas. Às vezes para emocionar, outras para convencer, ou, como a gente vai ver agora, para descrever a realidade da forma mais crua e objetiva possível. A divisão é bem clara. De um lado, a literatura, a arte, o objetivo é tocar a gente, criar uma experiência, usar a ambiguidade a seu favor. Já a ciência, a ciência busca exatamente o contrário. O objetivo dela é mostrar os fatos, puros e simples, sem espaço para interpretação. Essa imagem aqui ilustra a ideia perfeitamente. De um lado, a gente vê a expressão artística, cheia de emoção, aberta a mil interpretações. Do outro, gráficos, dados, uma representação direta dos fatos. São dois jeitos de comunicar, ambos importantes, mas com missões completamente diferentes. E essa citação das nossas fontes resume tudo de forma brilhante. Um relato científico foge de qualquer subjetividade. Nada de metáforas, nada de eu acho que ou parece que. A meta é criar um registro tão claro que qualquer outra pessoa possa ler e entender exatamente o que foi observado, sem tirar nem pôr. Essa é a grande questão, não é mesmo? Se não dá para usar palavras como triste, feliz ou ansioso num relatório, como é que se descreve o comportamento de alguém? A resposta está em seguir algumas regras bem definidas. Então, como é que se faz isso na prática? Existem alguns princípios, algumas bases que guiam a forma de registrar uma observação para que ela seja útil e, principalmente, replicável. E aqui estão elas. As três chaves, como as fontes apontam, são essas: objetividade, clareza e precisão. Pensa nelas como os pilares que garantem que a descrição seja um espelho fiel do que aconteceu e não um retrato da impressão de quem estava olhando. Vamos focar na principal delas, a objetividade. Ser objetivo é basicamente se ater ao que os sentidos captaram. O que foi visto, o que foi ouvido, é um verdadeiro exercício de disciplina para separar o fato, aquilo que aconteceu, da interpretação que a nossa mente cria quase que instantaneamente. Ok, legal a teoria, mas e na prática? Como a gente transforma uma impressão subjetiva, como aquela do nosso exemplo inicial, em um registro científico, objetivo, de verdade? Vamos voltar para a nossa frase, o paciente parece triste. Agora a gente já sabe que isso é uma impressão, uma interpretação. Então, o desafio é aplicar as regras que acabamos de ver para traduzir isso em fatos observáveis. O processo é bem direto em 3 passos. Primeiro, eliminar a palavra vaga, no caso, triste. Segundo, registrar os comportamentos específicos que levaram a gente a pensar em tristeza. O que a pessoa estava fazendo. E terceiro, usar uma linguagem precisa, se possível, quantificando. Quanto tempo durou, com que frequência aconteceu. E olha só o resultado. A transformação é gigante. A gente sai de uma interpretação que não diz muito para uma descrição concreta, que qualquer um pode ler e praticamente visualizar a cena. Ninguém mais precisa adivinhar o que triste significa aqui. Estamos vendo as ações que compõem aquele estado. Isso sim é algo verificável, replicável e, acima de tudo, claro. E o mais legal é que essa habilidade vai muito além do laboratório. A capacidade de separar o que se observa do que se interpreta é uma ferramenta poderosa para uma comunicação muito mais eficaz em todas as áreas da vida. No trabalho, em discussões, até no jeito como a gente consome notícias. E isso nos deixa com uma reflexão final, Se a gente começasse a aplicar essa lente da objetividade em outras áreas, na mídia, nas relações pessoais, nos debates públicos, que percepções novas poderiam surgir? Em que outras situações uma descrição clara dos fatos, sem interpretação, poderia transformar completamente o nosso entendimento? Fica aí a pergunta para a gente pensar.